Foram exatos 11 dias entre um cochilo de segundos ao volante e a decisão pública que mudou a forma como a estrada respira no país. 11 dias que começaram com um gesto simples, a mão de uma inspetora pedindo para encostar, e terminaram com laboratórios, concessionárias e repartições desenhando, juntos, um protocolo novo para algo que ninguém imaginava, a própria rodovia sussurrando o sono em quem dirige. Nada de crime, nada de tragédia, nada de sirenes histéricas. Havia calor, poeira, barulho de freio, gente fazendo o possível para atravessar o mapa e entregar o que precisava ser entregue. E havia também uma pergunta quieta que foi crescendo até virar procedimento. O que exatamente faz um corpo cansar quando a biografia do cansaço não está presente? A BR-320 cortava a divisa entre Goiás e Mato Grosso como um fio tenso. Às 14h17 daquele sábado, o asfalto soltava calor pelas fendas, as cigarras ensaiavam um coro elétrico e os cones laranja desbotados marcavam a passagem para o posto de Alto Floriano, apelidado pelos motoristas de paredão. O paredão não era truculento, era metódico, balanças industriais vibravam com o peso de carretas granileiras, leitores de placa piscavam a cada segundo, e uma cabine de vidro guardava tablets, relatórios, água gelada e a tranquilidade treinada de quem aprendeu a ver sem ferir. A inspetora Iris Couto, quase 15 anos de pista, possuía o olhar de quem decifra microtempos, o intervalo entre o pisca e a curva, a velocidade com que uma mão procura o documento, o atraso mínimo na reação ao pedido para encostar. Esse olhar a fez erguer a mão, não com agressividade, mas com precisão, quando um Volvo FH azul escuro, cabine moderna, saiu 30 centímetros da faixa e retornou lento demais para a elasticidade da pista. A porta abriu e Rafa desceu com a pasta preta onde tudo tem lugar, CRLVI, nota fiscal, manifesto, autorização. A voz dela tinha um granulado de sono, mas a postura dizia disciplina. Boa tarde, senhora, disse Iris, segurando o gesto com a mão espalmada, sem teatralidade. Documentação, e se puder, me diga como está se sentindo. Rafa respirou pelo nariz, como quem mede a própria cabeça. Tô inteira, só pesada, não sou de cochilar, ainda mais na descida. O tablet vibrou na mão de Iris, com um alerta amarelo discreto, comportamento compatível com sonolência detectado por câmeras externas. Não era prova de nada, era um lampejo. 3 motoristas tinham apresentado sinais parecidos naquela mesma hora, no mesmo trecho, com pausas em dia, tacógrafo exemplares, nada de excesso de cafeína, nada de noites mal dormidas. Quando começou o peso? Perguntou Iris. Lá no voo de 42, mais ou menos. Parecia que o ar ficou morno por dentro, como se a cabine respirasse em mim, respondeu Rafa. A frase ficou parada no meio da tarde, estranha e precisa. Atrás delas, um carro de passeio ligou a câmera. O vídeo nasceria em segundos, uma caminhoneira admitindo que cochilou, uma inspetora conduzindo um protocolo com calma, um copo d'água, uma lanterna apontada para a pupila, a fila andando devagar. À noite, recortes daquele trecho receberiam legendas ruidosas, humilhação, ignorando o que importava, a pergunta técnica que se formava ali, sob o sol, o que exatamente acontecia entre o voo de 36 e o voo de 44. Ao fim do plantão, a inspetora abriu o mapa de incidências. 1353, 1406, 1421, quilômetros voo de 37, voo de 41, voo de 43, 3 motoristas diferentes, cargas diferentes, idades diferentes, todas as pausas registradas. O grupo interno respondeu a uma pergunta dela com 2 linhas protocolares. Atualização de firmware concluída a 03 e 2. Painéis dinâmicos e barreiras acústicas em modo adaptativo. Janela de teste entre 12 barreiras acústicas em modo adaptativo. Aquilo não era apenas parede que absorve ruído de cidade, aquilo era equipamento que, além de receber, podia emitir. Iris anotou num papel: se emite, pode errar, se erra, onde acerta, no ouvido ou no corpo. A 0211, uma mensagem anônima vibrou no celular. Se você cochilou onde acha que cochilou, não foi só você. Evite 1340, 1430 km, voo de 36, voo de... O recado soava mais como conselho do que como alerta dramático. De manhã, Rafa procurou Iris. Se me escoltar, eu refaço o trecho no mesmo horário. Janela aberta sem rádio, gravador ligado. Se der nada, a senhora me chama de teimosa. Se der algo, a gente prova. A inspetora pesou as palavras na balança da responsabilidade. Não havia heróis ali, havia método. 2 carros de apoio, distância segura, tudo gravado. Qualquer sinal fora de rota, a gente para. Sem bravata, sem manchete. Às 13h38, o FH azul engatou na descida da serra. A luz fazia a pintura parecer uma lâmina escura. Os ponteiros de calor trepidavam. Entre o VIT 37 e o VIT 41, só vento, motor, brita. Na placa do VIT 42, porém, a garrafa de alumínio vibrou no suporte com um tremor que não vinha do piso. O gravador captou um grave, quase fora da audição, que parecia nascer do próprio ar. Tá sentindo? Perguntou Rafa no rádio. Mais do que ouvindo? Dá um afrouxamento na cabeça? Devolveu Iris tensa, comprimindo a testa como quem recalibra a lente interna. Nos 500 metros seguintes as palavras perderam contorno, não por falta de sentido, mas por excesso de pano. A tensão amolecia como pão no leite. Ao cruzar o voo de 44, o som desligou, de repente, como torneira fechada.
De volta ao posto, descarregaram as gravações, anotaram horários, cruzaram com as leituras de tráfego. Às 15h22, chegou um e-mail com assunto bobo. Reajuste luminotécnico. No corpo da mensagem, a frase que abriu a porta: barreiras acústicas ativas. Piloto 2, operarão em modo adaptativo na janela 12 e 10 ativas. A palavra mudou a cor do dia. Se eram ativas, não apenas absorviam, emitiam. E se emitiam, poderiam errar a mão. Cabines modernas são isoladas como casulos. O que passa por fora às vezes passa por dentro sem pedir licença. Iris foi até a sala fria de TI, fria de ar e de protocolos, e pediu contexto. Ouviu termos como fase, harmônica, máscara de ruído. Traduziu todos em uma frase só. É possível que uma frequência baixa, mal calibrada, esteja bagunçando a vigília de quem passa. A resposta, que não era acusatória, veio sem defesa. É possível. O artefato que confirmaria tudo apareceu num lugar improvável, um guichê de pedágio desativado, onde Tadeu Veloso, técnico de sistemas, guardava numa pasta de cartolina documentos que ninguém assumia de público. O carimbo dizia, Memorando Violeta 19. O texto era claro, piloto de barreiras acústicas ativas para redução de estresse comunitário, imersão modulada em baixa frequência para mascaramento de picos, operação automática mediante calor acima de 32 bomarals, risco potencial, se não calibrado, pode induzir letargia leve em ocupantes de cabines isoladas. Não havia segredo de estado, havia linguagem de laboratório que não tinha descido a tempo para a beira da estrada. A ação que se seguiu não teve sirenes, mas teve prazo, precisavam rodar mais, colher mais, comparar. Veloso emprestou um microfone direcional, um acelerômetro de bolso e uma planilha simples, 3 passagens na janela crítica, 2 fora dela, uma noturna para controle. Em uma das viagens, uma caminhonete de manutenção parou adiante com 2 homens de colete refletivo. Só rotina, disseram, educados. Iris, sem acusar ninguém, pediu, podem exportar o log de hoje das barreiras 11 e 12. Os homens se olharam como quem pergunta com os olhos se aquilo vinha de cima. Se é por segurança, a gente entrega. Entregaram. Os gráficos mostravam picos às 13h52, 14h06 e 14h19, as mesmas horas em que a garrafa vibrou e a atenção vazou por um segundo do corpo de quem dirigia. Enquanto o relatório era escrito, o vídeo da abordagem original pegou fogo nas redes. Cada um recortou a seu modo, como sempre, mas dessa vez, a espuma encontrou uma pedra maior. Quando as primeiras entrevistas com especialistas foram ao ar, a conversa migrou. Engenheiros acústicos explicaram infrassom, harmônicos, ressonância de estruturas. Médicos do sono falaram de hipersonolência, microdespertares, efeitos do ambiente na vigília. Caminhoneiros começaram a relatar. No Voz em 42 dá uma moleza mesmo. Eu achava que era o almoço. A narrativa deixou de ser culpa de alguém e virou responsabilidade de todos. E responsabilidade compartilhada, no fim do dia, soa menos excitante, porém mais eficaz. Na terça-feira, a agência reguladora convocou coletiva. O auditório não tinha cenografia, tinha cadeiras desconfortáveis e um projetor torto. A diretora falou sem floreios. Identificamos emissão de baixa frequência por barreiras acústicas ativas em modo adaptativo. Não houve ilegalidade, houve calibragem inadequada em um piloto técnico, suspensão imediata do modo adaptativo, auditoria independente, antes de qualquer reativação, protocolo de mensuração de atenção humana com apoio de laboratórios do sono. A concessionária assumiu ajustes e prometeu logs públicos. A PRF ajustou o protocolo de abordagem por sonolência, escuta ativa, hidratação, teste simples de resposta, marcação de horário e quilômetro para mapa de calor. As redes respiraram aliviadas. Rafa gravou uma mensagem para a campanha educativa. Se o corpo pesar estranho, encoste. Respira. Água. A estrada não tem pressa. Iris gravou uma videoaula interna de 15 minutos que viralizou entre equipes. Há sons que a gente não ouve e ainda assim sente. Quando a explicação não está no motorista, pode estar no ambiente. Pergunte onde, quando, como, depois, por quê. Veloso, deslocado para um grupo de nomenclatura, trocou ícones enigmáticos por frases inteiras. Na interface, palavras que assustavam deram lugar a instruções que orientavam. Nos dias seguintes, os efeitos concretos eram humildes e imensos. Um QR Code no verso dos tablets abriu o tal guia de ambientes e atividade acústica, com diagramas simples e um glossário que não tentava parecer esperto. Um módulo curto de treinamento entrou no fluxo de quem faz manutenção. Nunca testar em janela de pico, informar horários, medir antes e depois, registrar a sensação das equipes de campo. Nos grupos de caminhoneiros, a anedota virou alerta útil. Se der moleza sem motivo, marca o QAM minuto e conta. A estrada não desaprendeu a ser dura, aprendeu a ser legível. 11 dias depois, Rafa refez a Serra das Velas no mesmo horário, com o mesmo caminhão, na mesma marcha, só para conversar com o próprio corpo. O trecho respirava normal, sem
estranho peso que se arrastara por dentro dela. Limpou, disse no rádio. Do outro lado, Iris sorriu com o canto dos olhos que o rádio não mostra. Era para limpar, e agora está escrito. Da volta, as duas pararam no mesmo café, onde haviam combinado o experimento. O barista, que da primeira vez fingira não reconhecer ninguém, arriscou um comentário. Melhor quando a gente entende sem brigar, né? Não era filosofia, era prática, nada de medalhas, nada de foguetório, houve reconhecimento sóbrio em ofício. A PRF agradece a inspetora Iris Couto e a caminhoneira Rafaela Moura pela contribuição técnica e humana. Houve também um bilhete preso com fita ao monitor de Iris, escrito por Veloso. Troquei alerta por mensagem. A gente fica menos duro quando não lê a palavra errada. E houve um e-mail de uma instrutora de autoescola em Minas. Mostrei a história aos alunos. Eles nunca tinham pensado que o ambiente também dirige um pouco. Obrigada. O paredão continuou paredão. A serra continuou soprando calor. O país seguiu preferindo manchetes gordas, mas debaixo das manchetes uma camada silenciosa se solidificou. A de que explicabilidade, isolamento e treinamento, 3 palavras que parecem burocracia, são na verdade a forma mais concreta de respeito por quem vive da estrada. Se um dia as barreiras ativas voltarem, voltarão com etiqueta clara, com limites testados e com a humildade de quem aprendeu a perguntar antes de mandar. E, se algum outro trecho do país sussurrar uma distração estranha, haverá um manual e haverá ouvidos treinados para ouvir o sussurro, não só o grito. Rafa, que não gosta de ser heroína de história nenhuma, seguiu sua rota na semana seguinte levando peças agrícolas para o norte. Dormiu em postos comuns, comeu arroz com feijão de marmita, ligou para a mãe no intervalo, manteve a disciplina de quem sabe que a estrada cobra caro de quem confunde coragem com teimosia. Iris, que prefere vencer brigas sem que ninguém perceba que eram brigas, voltou à rotina de papéis, abordagens e treinos, agora com a convicção íntima de que a pergunta "como você está se sentindo?" tem o poder de abrir portas que nenhum carimbo abre. A narrativa daquela semana não entrou para a antologia de dramas barulhentos, e isso talvez seja a melhor conclusão. O país não precisa transformar cada susto em espetáculo. Às vezes basta medir, explicar, ajustar. O resto é poeira que assenta, copo d'água que sua no balcão e o motor que volta a ronronar do jeito conhecido. Ainda assim, quem passou pelo Vudmu 42 naquele sábado guarda no corpo a lembrança do puxão para baixo, não como trauma, mas como aviso. O aviso que a estrada, um organismo enorme e vivo, foi capaz de dar quando alguém mexeu na sua pele sem combinar direito as frequências. No final do 11º dia, quando a luz ficou âmbar no horizonte e os caminhões projetaram sombras longas em diagonal, Rafa encostou numa área de escape e ficou olhando a serra sem pensar em nada. Ouviu os cantos das cigarras, o assovio do vento que não tem música certa, o estalo do motor que esfria. Escutar, ela descobriu, é uma técnica de sobrevivência. Do outro lado da BR, Iris fechou o diário de bordo com uma nota curtíssima, quase uma oração. Hoje a estrada falou baixo, e a gente entendeu. As duas foram dormir cedo. O sono, enfim, veio com biografia, cansaço bom, descanso justo, porque no fim das contas, o susto não estava em alguém cochilar, estava em descobrir que o mundo ao redor, quando mal traduzido, pode empurrar sem dizer palavra. E foi justamente por isso que aquela decisão pública, que cabia inteira numa página e meia, pareceu tão grande. Ela devolveu à estrada o seu som natural e devolveu às pessoas o comando sobre a própria vigília. O país seguiu, como sempre segue, entre poeira, pressa e promessas, só que agora, em algum ponto entre o vídeo 33 e o vídeo 44, existe um espaço na paisagem que carrega, invisível, uma legenda nova: não emitir nada que confunda a vigília de quem conduz. E isso, para quem vive de ir e vir, para quem depende de horizontes compridos, vale mais do que qualquer placa de inauguração. Nos dias que se seguiram à coletiva, algo curioso aconteceu nas beiras de estrada. Os assuntos técnicos começaram a aparecer nas conversas informais, nos balcões de inox, nas rodas de cadeiras de plástico, ao lado das bombas de diesel. Caminhoneiros que antes falavam apenas de pneus, pedágios e prazos passaram a comparar sensações de corpo, qualidade de sono, tipo de ruído dentro da cabine, densidade do ar-condicionado, posição do banco, material da espuma do encosto, altura do defletor de vento no teto. Histórias de estrada ganharam termos novos. Acho que ali tem um som fundo, ali o ouvido enche, ali a cabeça amolece. Não era medo, era vocabulário. E vocabulário, quando chega, muda o jeito como a gente percebe. Enquanto isso, em um campus universitário no interior, um grupo de pesquisa em acústica aplicou a um túnel de vento um protótipo de barreira ativa miniaturizada. O experimento parecia uma maquete de escola, mas media coisas que importavam: frequência, amplitude, fase, interferência, percepção. Alunos com fones de ouvido e sensores de atenção passavam por um corredor enquanto, em certas janelas, um tom baixo surgia e desaparecia. O gráfico de
atenção caía por centímetros quando o tom persistia por mais de alguns segundos. Não era hipnose, não era magia, era fisiologia. E aquilo, traduzido em linguagem simples, começou a circular em boletins que cabiam numa tela de celular. As concessionárias, por sua vez, tiveram de reaprender um gesto, avisar. Avançou-se um semáforo decisivo nas comunicações. Quaisquer testes a partir dali viriam com um banner simples nos painéis. Testes técnicos sem impacto no condutor, quando fosse seguro. Redução de emissões em curso, quando fosse neutro. Sem emissões ativas, quando a opção fosse desligar. Além disso, os aplicativos de navegação parceria receberam um campo novo no mapa, uma sombra translúcida indicando janelas de testes e o que esperar delas. O objetivo não era alarmar, era compartilhar a posse do caminho com quem realmente o faz existir. Gente dirigindo, houve também ruídos fora do tom. Um vereador de cidade vizinha tentou capitalizar, gritando em vídeo que estavam usando o povo como cobaia. Foi ouvido, como se houve barulho esquecido, como se esquece vento. Um colunista apressou-se em dizer que o Brasil não pode parar por causa de um zumbido, até que alguém lhe mostrou as gravações, as curvas de atenção, o memorando com carimbo. Ele recuou com elegância, como quem percebe que havia falado alto demais numa sala de biblioteca. A imprensa maior, depois do primeiro susto, encontrou um caminho bom, menos adjetivos, mais diagramas. Rafa sentiu isso na pele quando, no refeitório de um posto a 300 quilômetros dali, um rapaz que começara a viajar recentemente pediu para se sentar perto e perguntou baixinho como ela sabia que não era só cansaço, porque o cansaço tem biografia e aquilo não tinha. Respondeu. Ele riu sem entender. Biografia? É, cansaço conta de onde veio, noite mal dormida, almoço pesado, briga no telefone. Aquilo não contava nada, só chegou. Ele ficou pensando enquanto mastigava devagar, como quem reorganiza a gaveta das palavras. No plano miúdo, mudanças ainda mais discretas aconteceram. Um engenheiro que adorava rótulos sofisticados aprendeu, depois de uma ida de campo, que a palavra beta não precisava aparecer em lugar nenhum da interface, bastava ficar num relatório. Uma técnica de manutenção acostumada a ligar e desligar equipamentos por checklist, pediu e recebeu um sensorzinho portátil que vibrava no pulso quando detectava certos padrões de baixa frequência perto das barreiras. É para eu lembrar de lembrar, disse rindo do próprio jeito de explicar. Ao fim daquele ciclo, o que ficou foi uma espécie de manual moral. Mesmo que ninguém o chamasse assim, não se testam ideias novas onde o risco toca na cabeça das pessoas sem avisar. Não se aceita que palavras técnicas escondam efeitos humanos. Não se despreza a experiência de quem vive com a mão no volante sob o sol, vendo distância virar rotina. Quem vinha de longe e cruzava o 242 não via placa comemorativa, não via arco de vitória, via pista, pedra, capim amassado pelo vento, e às vezes um urubu paciente descrevendo círculos lá em cima. E era isso que bastava, uma estrada funcionando. Se alguém me perguntasse o que, afinal, assustou as pessoas naquela história, eu responderia sem espetáculo. Assustou descobrir que uma estrada pode influenciar o corpo de maneira invisível, e que a solução estava mais na humildade do que na ousadia. Humildade de ouvir antes de admitir a falha, de explicar com a frase certa, de treinar sem humilhar, de confiar que o outro lado, o lado que dirige, o lado que programa, o lado que fiscaliza, também quer, no fundo, a mesma coisa, chegar bem. Quando o país aprende uma lição assim, pouca coisa precisa de trombeta. E então a vida seguiu. O país não virou página, porque país não vira página, ele soma folhas. A notícia perdeu manchete e ganhou rodapé, como convém às vitórias estáveis. O barista do café de beira de estrada voltou a anotar os pedidos de sempre. Um pingado, 2 curtos, pão na chapa. Às vezes ele comentava com algum viajante curioso que conheceu 2 mulheres que preferiram testar, medir e explicar a gritar. O viajante sorria, achando graça da simplicidade do relato, e voltava para a pista com uma ideia nova no bolso. E era